Bom dia, crianças, tia Paula e tio Emerson. E agora nós vamos louvar ao Senhor, é o momento de louvarmos ao Senhor. E nós vamos louvar a Deus com um cântico que vocês conhecem bem, que é o cântico Bom Dia com Alegria. Vamos louvar? Senhor nosso Deus com o cântico Deus fez com Adão uma aliança. Deus fez com Adão uma aliança, um dia a vida eterna prometeu, ele viveria sereis mais sábio do que Deus, não morrereis, apenas prove o fruto proibido. E Eva na serpente creu, lembrou a ordem de Deus, Adão também pecou e o castigo recebeu. Oh Adão, tristeza e morte o pecado traz. Oh Adão, tristeza e morte o pecado traz. Oi, bom dia! Bom dia! Que bom ver vocês de novo por aqui. Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Aqui quem fala é a tia Suelen, da classe Samuel. Que bom! E hoje é dia de nos alegrarmos. Alegrarmos em quem? No nosso Senhor Deus. Por quê? Isso porque hoje é domingo, o dia do Senhor, um dia que o Senhor preparou para que nós possamos aprender cada vez mais das suas sagradas escrituras, né? E isso é muito bom. Eu sei que vocês já cantaram, ficaram de pé, cantaram com alegria, né? Isso com certeza o Senhor Deus também se alegra, mas também nós temos que aprender cada vez mais para nosso crescimento espiritual. E foi por isso que o Senhor Deus capacitou pessoas para trazer essa palavra a vocês. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre o que nós estamos aprendendo, sobre Adão e Eva e a queda, de como o pecado entrou no mundo. Mas antes de começarmos, o que nós temos que fazer? Isso, nós temos que orar. Primeiro, pegue a sua Bíblia. Já pegou? Sente no lugar, chame a sua mamãe ou chame o seu papai e fique sentadinho, porque agora nós vamos orar para depois nós aprendermos mais das Sagradas Escrituras. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é o Deus de todos os dias, o Deus do amor, o Deus do cuidado, o Deus do prover para com cada um de nós. Esteja conosco, Pai. Prepara o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que ele possa estar limpo para receber a tua palavra. É no teu nome santo que eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Que coisa boa. Então vamos lá nos concentrar para a nossa revisão. Vocês lembram que nós estamos falando do livro de Gênesis, não é? Isso. E na aula passada nós lemos Gênesis 3.
do 1 até o 6, onde fala como começou a aparecer o pecado no mundo. Vocês lembram quando o Senhor Deus fez Adão? Ele fez ele primeiro para que ele possa ser o cabeça, cuidar de toda a sua criação. E falou isso a ele: você vai ser o responsável, você vai dominar toda a minha criação, tudo que eu tenho. E depois fez Eva. Mas antes de tudo, o Senhor Deus deu uma ordem a ele, né? Fez uma lei para que ele cumprisse, que era de não comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore que havia lá, da mais gostosa possível que você possa imaginar, ele poderia comer. Mas a árvore que o Senhor disse que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. Mas Satanás, o diabo, como nós conhecemos, sagaz, né? Esperto como ele só, ele começou a usar a criação de Deus para seduzir Eva, para levar ela ao pecado, à mentira. Mas vocês sabem me dizer que a tia já explicou quem é Satanás? Isso, Satanás é um anjo caído. Foi um anjo do Senhor que cobiçou o lugar de Deus, que queria ser igual a Deus, não queria cumprir as suas ordens. E o que aconteceu? Ele foi expulso da presença de Deus, ele se afastou de Deus. Então ele odeia toda a sua criação e a todos ao que ele adora. Então vamos lá. Através da serpente, Satanás começou a induzir Eva, começou a mentir, dizendo que ela não iria morrer se comesse daquele fruto, que ela iria ficar igual a Deus, ia conhecer de tudo, né? Ia saber o que era o bem e o que era o mal, seus olhos iam se abrir. Mas Eva sabia que isso era mentira, porque Adão já havia falado a ela, porque Deus já havia falado a Adão. Mas a serpente começou a seduzir. Aí começou a nascer o pecado no coração de Eva. Começou a cobiçar. Quando a serpente falou: olha como ela é bonita, olha como essa fruta, né, faz com que você fique igual a Deus, tenha sabedoria. E você não vai morrer, eu tenho certeza. E o que Eva fez? Eva pegou do fruto e comeu. Desobedeceu a Deus. Mas só Eva é culpada? Não. Lá também fala que Adão estava próximo, porque Eva estendeu o braço e deu a ele o fruto e ele comeu. Olha só, então os dois são culpados. Tia, mas eles não conheciam o pecado, por isso que eles fizeram isso. Não. Quando fala lá em Gênesis 2 que o Senhor Deus fez o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, então, ele sabia o que era certo e o que era errado, e o Senhor havia dito a ele, mas ele deixou que o pecado começasse a dominar o seu coração. E o que ele fez? Deu ouvido ao mal, às mentiras da serpente e comeu do fruto proibido. Desobedeceu a Deus. Mas vocês acham que Deus não sabia que isso ia acontecer? Você se enganou, porque Deus já sabia. E ele também já havia preparado o Salvador para que nos livrasse de todo o mal que o primeiro casal, a primeira família cometeu lá no Jardim do Éden, no começo da criação do mundo. E isso nós vamos ver o que aconteceu com Adão e Eva agora. Vamos lá dar continuidade à nossa lição. Nós agora vamos aprender o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles desobedeceram ao nosso Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, nós vamos ler só o versículo 7 e o versículo 8. Como a tia sempre tem falado, eu vou explicar cada um desses versículos. Ah, eu ia esquecendo. O nosso tema é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Olha só que verdade essa, né? Vamos lá? No versículo 7, a tia vai ler, prestem atenção. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus,
coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando fala que eles abriram os olhos e começaram a ver, né? Não é os olhos daquela criação que o Senhor havia feito, dado a eles. Eles começaram a ver as coisas distorcidas, diferentes, né? Começaram a olhar um para o outro, né? Começaram a ver tudo diferente, ver coisa errada, ver coisa que não era para estar ali. Por quê? Porque o pecado já estava no coração deles e eles começaram a perceber que tinham cometido um erro, quebrado o pacto que haviam feito com Deus, desobedecido às ordens do nosso Criador. E aí, eles pegaram as folhas e fizeram roupas para eles, né? Para tapar, porque eles estavam nus. Vocês lembram lá no capítulo 2 que a tia falou que eles andavam nus e não percebiam, porque ainda o pecado não habitava em seus corações. Mas agora eles começaram a perceber. Só que como eles já haviam, né, pecado, já havia cometido a coisa errada, essa folha ia murchar e logo eles iam, né, estar nus de novo. E aí, por isso, eles começaram a se afastar um do outro. Por quê? Porque o pecado já estava no seu coração. A cobiça por aquele fruto proibido que seu Deus disse que eles não podiam comer e comeram, deram ouvido ao diabo. As mentiras do diabo fez com que eles percebessem que estavam nus, sem vestimenta nenhuma. Agora vamos para o versículo 8. Pegue a sua Bíblia. Vamos lá? Peça ajuda da sua mamãe ou do seu papai que está perto de você. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nossa, quando fala que Deus andava entre eles, não é como a gente vê uma pessoa vindo andando. Não, o Senhor Deus não era assim. O Senhor Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas e ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eles sentiram, sabe como eles sentiam a presença de Deus? Como se fosse um vento forte sussurrando, falando a eles. Eles tinham comunhão com Deus, mas agora, por causa do pecado, eles começaram a se afastar de Deus, começaram a ter medo, né? Começaram a sentir vergonha porque estavam nus. Sabe por que eles começaram a sentir isso? A tia já falou e vai falar várias vezes. Por causa do pecado que começou a habitar no coração deles. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, deram ouvido às mentiras do diabo, não é? Começaram a sentir as coisas que o pecado traz a gente. Medo, vergonha, se esconderam, começaram a se afastar um do outro, começaram a se afastar de Deus quando eles se esconderam. Mas eles não tinham comunhão com Deus, né? Conseguiam conversar com Deus, ter contato com a natureza, ver tudo de coisa mais bonita? Sim, mas agora o pecado distorceu. Mas a serpente disse que eles iam ter conhecimento, iam conhecer o bem e o mal? Sim, eles já conheciam o bem, já sabiam que o mal não devia ser feito, mas deram ouvido à serpente, cobiçaram aquele fruto, o pecado habitou no seu coração e agora eles veem tudo distorcido, tudo eles veem maldade, tudo eles veem que tem alguma coisa errada e isso começou a afastá-los de Deus. É igual quando a mamãe fala assim, olha, você não pode mexer nisso daqui, senão você pode se machucar. Você pode mexer nesse brinquedo aqui, mas na faca você não pode porque machuca. Mas aí você começa a dar ouvido ao seu pecado e vai lá, o que a mãe ou seu papai disse que não era para mexer porque era perigoso, você vai e mexe. Pega e acaba se machucando e aí acaba escondendo dos seus pais com medo de ser disciplinado. E foi assim que eles fizeram. Por causa deles, né, dos dois, Adão e Eva, todo o mundo, todos nós fomos contaminados
contaminados pelo pecado. E isso, fomos contaminados, não é? Toda sua criação foi contaminada. Nós já nascemos em pecado, já nascemos no pecado. E o pecado já habita em nós desde quando nós já estamos dentro da barriguinha da nossa mãe, desde o ventre da nossa mãe, por conta de Adão e Eva. Mas o Senhor Deus, como a tia já havia falado, já tinha preparado um Salvador para que todos os nossos pecados fossem perdoados, né? Uma pessoa que fosse pura, né? Santa, que não houvesse pecado, que obedecesse a Deus, que não quebrasse mais o pacto como Adão quebrou, irá por vir para que toda essa história tenha uma reviravolta. Ah, mas o Senhor Deus sabia de tudo isso. E sabe por que o Senhor Deus deixou que o pecado entrasse no mundo? Para que a sua glória, para que ele fosse maior que o pecado. Porque a verdade, o amor e Deus é maior do que Satanás, é maior do que o pecado que habita em nós. Mas se a cada dia nós pedimos perdão dos nossos pecados, nos dedicar ao Senhor Deus em oração, em leitura da sua palavra, né? E em falar das suas sagradas escrituras a todos aqueles que necessitam ouvir, nós estaremos cada vez mais perto de Deus, tentando buscar a perfeição. Nós nunca seremos perfeitos aqui, né? Mas se nós tentarmos buscar chegar o mais próximo de Deus, Ele irá nos perdoar. Ah, mas a tia esqueceu. Vocês sabem me dizer o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus, que é contrária às suas escrituras, que é contrária à sua vontade. Isso não agrada a Deus. Quando desobedecemos os nossos pais, isso não agrada a Deus. Quando fazemos coisas que o nosso pai, a nossa mãe, alguém responsável diz que não pode, você faz, isso não agrada a Deus. Quando eu sou desobediente, não gosto de estudar, não gosto de ir à escola, desobedeço a professora, isso não agrada a Deus. Quando eu estou na igreja, mas não estou prestando atenção no que está sendo dito, isso desagrada a Deus. Quando eu falo palavrões, quando eu grito, quando eu digo não às coisas que os outros maiores ou as responsáveis mandam que nós fazemos e nós não fazemos, dizendo não, isso não agrada a Deus. E muitos outros pecados que não agrada a Deus. E isso não é bom. Mas se a cada dia nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor Deus nos perdoa e nos leva para perto dele. O pecado nos afasta de Deus. Deus fica longe, né? Fica longe de nós e nós acabamos, né? Ficamos entregues aos nossos erros. E isso não é bom. É bom que nós estejamos perto do Senhor nosso Deus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele mandou o seu Filho amado à terra para morrer por nós, para que nós possamos ter a vida com Ele, nós possamos ter comunhão com Ele e um dia podermos desfrutar das suas maravilhas lá no céu. E agora nós aprendemos o que aconteceu com Adão e Eva a partir do momento que eles desobedeceram a Deus. Mas ainda temos mais o que aprender. Nós vamos aprender o que o Senhor Deus fez com eles, não é? Por eles terem desobedecido a Deus. Então não perca a próxima aula. Estejam atentos. Se você não entendeu, peça ajuda da sua mamãe ou do seu papai durante a semana para lhe explicar melhor, tá certo? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a tia Júlia e eu vim aqui para passar o versículo com vocês, tá bom? Eu vou falar o versículo e depois eu vou falar novamente e vocês vão repetir, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Vamos lá? Eu vou falar mais uma vez, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Vamos lá, agora eu vou falar e vocês vão repetir. 1, 2, 3.
Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a. Vamos falar mais uma vez para a gente ficar bem craque nesse versículo? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a. Muito bem, crianças, vocês falaram bem direitinho. Ó, e prestem bem atenção nas aulas da tia Suelen que ela está passando para vocês, que está falando sobre a queda do homem, lá no comecinho, no Jardim do Éden, tá bom? Um beijão para vocês e um abraço. Até a próxima!